Estamos de volta aqui com Pensar Pode, um papo sobre teologia e esperança. Eu sou o Anderson e hoje eu estou com dois amigos aqui. A gente vai falar sobre esperança, acho que não é interessante a gente pensar na esperança de esperançar, não a esperança de esperar. Olá pessoal, eu sou o Henrique e a igreja ainda é um lugar de esperança. Oi, gente, eu sou a Nicole e a esperança é a última que morre. Muito bom. Legal, a esperança é a última que morre. É interessante pensar, né? Muito boa a frase, Henrique, sobre a igreja ainda é um lugar de esperança. Gostei bastante. Quando eu penso em esperança, né? Quando eu penso nessa última fagulha, né? Que se a gente soprar ela vai virar fogo ainda. Eu penso na ideia do verbo, né? O verbo, nessa ação, nesse movimento. Eu gosto muito do Evangelho de João que diz que no princípio era o verbo, né? Então, esse verbo, esse movimento, o que que é isso, né? O que que é esse movimento que a gente faz? O que que é a esperança do verbo esperançar, né? O que que é isso? Do que a gente está falando? Em um ano de pandemia, eleição, politização de quase tudo, ainda é possível ter esperança no homem? O que que vocês acham? Ainda assim, eu acredito que é possível. É, apesar de muitos desafios, apesar de muitas frustrações, decepções, ainda há pessoas comprometidas, ainda há pessoas responsáveis, né? E a gente pode, foi bem interessante a pergunta porque ela aborda vários cenários da nossa sociedade, né? Primeiro, que é um ano de pandemia, é um ano muito incomum, é um ano atípico. E nesse ano, nós temos a oportunidade de enxergar realmente os homens na figura do líder, ou líderes que estão ali no papel de pensar num todo, né, de pensar na sociedade. E temos aqueles que, infelizmente, não têm esse tipo de pensamento e acabam se destacando ainda mais no cenário de pandemia, visto cidades que recebem a mesma quantia de investimento do governo federal, por exemplo, e tem desvio de verba pública, tem casos de corrupção, tem casos de fraude, enfim. E, por outro lado, nós temos também a figura de governantes que fazem o possível para ter todo um cuidado com os seus, as pessoas que confiaram o voto. E foi um ano também de eleição, né? Então tivemos aí prefeitos, vereadores esse ano, pessoas que realmente eram presentes em suas comunidades e aquelas pessoas que apareceram somente ali na hora de pedir os votos, né? E quando nós estamos falando aqui também sobre se ainda é possível ter esperança, eu acredito que sim. Eu acredito que ainda temos homens, ainda temos mulheres, temos jovens, temos pessoas que têm esse sentimento aguerrido de se lutar por dias melhores, né? E de também, depois de tanta frustração anterior com nossos governos que a gente passa no nosso país, muitas lições foram tiradas, né, disso tudo. Então o brasileiro com certeza ele já está bem cansado de corrupção, está bem cansado de tanta coisa que era para estar funcionando e não está hoje. E muita pessoa realmente está com a sede verdadeira de mudança. Muitas pessoas estão ali se engajando em ser a diferença. Então, no meu ver, sim, a gente tem uma geração aí que vai fazer trabalho de formiga, né? Ou seja, os resultados são para longo prazo, ainda mais nessa pandemia que a gente tem muito desafio ainda sendo vencido, aprendendo muita coisa de como batalhar com essas questões. Mas sim, temos pessoas que estão aí para trabalhar e dar a cara a tapa, com certeza. Se a gente pensar do ponto de vista teológico, né, todo mundo é pecador, né, falha. E realmente não dá para você depositar e se firmar em cima de pessoas, né? Mas eu acredito que Deus, ele realmente permanece soberano e ele dá de uma certa forma, ele orquestra, assim, né, a sociedade de uma forma que realmente os líderes vão mudando, os reis vão caindo e vão subindo outros reis, enfim, vai acontecendo essas movimentações que eu acredito que Deus ele permanece soberano com relação a isso. E
E existe ilhas, né? Existem pontos bons e existem coisas boas que estão acontecendo, né? Então eu acho que cabe a gente em vez de ficar olhando só as coisas negativas e simplesmente ficar reclamando, você olhar como você mesmo, né, pode fazer algo positivo e como tem pessoas que estão fazendo, entendeu? Mesmo que isso vá passar também e depois vai ser substituído por outras pessoas, mas como existe sim também esses movimentos, né? Então, por exemplo, eu acho que um movimento bem legalzinho que teve assim esse ano aqui, foi um movimento relativamente espontâneo que eu vi, foi a questão das vaquinhas virtuais, né? Então, eu achei legal porque o povo começou a ajudar os outros como se fosse, assim, quase um hobby, assim, tipo, ajudar os outros, né? Então, dessa vez é a história do fulano tal, entendeu? Que realmente é muito pobre e realmente tem uma situação de necessidade extrema. Mas aí tem o caso do outro que o cara não é que o cara tá passando fome, mas assim, aconteceu uma coisa na vida dele e simplesmente o povo se reuniu pra dar, tipo, só uma casa pro cara, entendeu? O cara não tava passando fome, entendeu? Mas assim, o povo só quis, tipo, ajudar o cara, entendeu? No linguajar crente, né, seria abençoar a vida do irmão, né? Entendeu? Seria mais ou menos assim. E eu acho isso muito legal. Então tem gente que contesta, falando assim, não, mas o cara não tava passando fome, por que que você vai dar o negócio? Mas a lógica dessa coisa da vaquinha é justamente só ser legal, entendeu? Tipo, no caso das pessoas que estão realmente passando necessidade, e no caso das pessoas que simplesmente estão tendo uma vida difícil, como qualquer outro trabalhador, mas o povo resolveu ajudar, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é um exemplo, assim, de como existem movimentos, né? Sem falar do movimento das igrejas, assim, de uma forma geral, de realmente ajudar as famílias mais pobres, assim, tipo, através de cesta básicas, entre outras coisas, assim, mesmo no meio da pandemia, porque você pensa, eu vou ficar aqui na minha, isolado, mas não, as pessoas se preocuparam de ajudar os outros, né? Então, assim, não dá para você firmar a sua existência, sua vida, sua esperança em cima de seres humanos, mas, assim, é muito legal crer que Deus, ele pode se movimentar através da vida das pessoas também, né? Pode agir, né? E outro exemplo disso é a parte da ciência também, que realmente é uma bênção muito grande. Deus, ele ter dado esse conhecimento, essa habilidade para as pessoas, para eles poderem tão rápido reagir às doenças e fazer as coisas, enfim. Então, apesar dos pesares, apesar da corrupção, apesar de tanta coisa, de uma certa forma as coisas vão progredindo, assim, tem aquelas ilhas, aqueles pontos que a gente pode olhar e falar assim, nossa, ainda tem esperança, né? Ainda dá para você ter uma visão mais otimista, assim, né? Por mais que exista o mal também, né? Verdade. Eu concordo tanto com o Henrique quanto com você, Nicole. Acho que, na verdade, vocês estão falando da mesma coisa, mas eu penso também, quando você fala que a gente não firma no homem, realmente eu acho que não dá para firmar no homem, mas Deus escolheu o homem para se mostrar, né? A gente só pensando na mesma mecânica da ideia de onde abundou o pecado, abundou a graça. Então, onde há desgraça, é necessário se levar graça lá, né? Então, por exemplo, me lembro no começo do ano de pegar fogo numa favela e as pessoas se reunirem no mesmo instante, da gente poder se ajudar e mesmo não podendo sair de casa, um passou, um pega roupa, outro pega comida, né? E assim foi feito com várias coisas. A gente vê as ações, né? Via televisão, a gente vê esse movimento. O, eu vou chutar o número aqui, não sei se ele é exato, mas a doação no Brasil gira em torno de 1 bilhão e alguma coisinha. Nos primeiros 3 meses do ano, esse dinheiro já tinha sido movimentado, entende? Uau. Essas doações já tinham alcançado esse número, que é um número que todo ano é computado, né, esse valor como doação. E me lembro até de uma pergunta, né, onde é que esse dinheiro estava? Né? Onde é que estava esse dinheiro que a gente não doava? Então foi necessário algo até extremo, né? Uma coisa que você falou que também ficou na minha cabeça é Deus ele reina no caos, né? Se a gente for olhar o Gênesis, né? Ali parece que estava tudo meio bagunçado e ele caminhava como se tudo tivesse em ordem, né? Essa ideia de que parece que para nós não há esperança, parece que não há graça ali, mas a partir do momento que ele toca, aquilo tudo entra em uma ordem que a gente não consegue ver, mas as coisas acontecem. Como é que isso vai dar certo? Como é que isso. Meu, faz, cara.
faz. Então, acho que a minha esperança é exatamente no ser humano entender essa coisa de que é a partir da voz de Deus que a gente se move, né? Então, é a partir do nosso olhar, o que você está vendo? O que você está vendo, você é responsável por isso. Você consegue enxergar esse problema? Consigo, então seja parte da solução. Não, para mim não faz sentido, eu não estou vendo nada, é assim mesmo. Então, a gente precisa se movimentar e entender, porque o reino vem através de nós, né? Porque ele já chegou, e ainda não, mas ele vem através de nós. Essa ideia de que Jesus foi e o Espírito ficou, ele ficou em nós. Não ficou em coisas, não ficou em material, não, foi em nós. Então é a partir de nós que ele precisa ser visto. Né? E é Então a muito gente precisa louco, né? caminhar. Porque Deus, ele Deus resolveu usar pessoas, né? Olha que doideira, né? Exato. Não é? Então porque se ele quisesse resolver, ele teria resolvido do jeito dele. Então a minha esperança é nesse entendimento, né? Nessa metanoia, né? Que talvez venha em partes. Não acredito que isso vai sanar de um jeito de um dia para o outro, não. Mas acredito que em partes sim. Alguns vão entender. E o Henrique frisa bem. Há jovens, a gente querendo mudar. Tem gente querendo colocar a mão no arado de verdade, entende? Tem gente disposto. Você vê isso acontecer. Se você sair da sua casa e sair que nem quando você fala que você se envolve com as crianças, você está vendo acontecer. Quando o Henrique fala que ele dá aula de inglês, ele está vendo acontecer. Entende? É necessário que a gente se mova, essa esperança de esperançar, né? De caminhar em direção à esperança. Né? Esse é o meu entendimento. Né? É uma esperança em algo que gera movimento, porque movimento é vida. Então, você falou um pouco também das igrejas, eu acho que o Henrique também esbarrou. Eu queria entender um pouquinho. Se a gente olhar esses cenários das nossas igrejas, você acha que é possível a gente ver uma ação transformadora a partir delas? Você consegue ver isso? Se você consegue, qual que é? Qual é essa ação transformadora que a igreja tem feito, né? E se não, se vocês sugerem alguma coisa, Eu até Henrique, comecei com a concorda? frase, né? A igreja ainda é um lugar de esperança. E nós vemos, como você falou muito bem, né? O número de doações que normalmente nós temos, e nesse ano aí foi recorde. E onde estava, né? Onde estava esse dinheiro? E a gente, parando para analisar, a gente pode chegar numa conclusão. A igreja ela pode ter todas as falhas que cada uma delas tem, ela pode ter todos os defeitos, enfim, mas se há um local com um agente de transformação social, ainda é a igreja. Porque o que nós vimos de mobilização para doação de cestas, doação de roupas, para até mesmo abrigo em alguns casos, né? E doação para também questão de kits de higiene para moradores de rua. E assim, o cenário atual só destacou as igrejas que vinham fazendo esse tipo de trabalho já, elas só passaram a fazer mais e ter mais visibilidade. E também, assim, a ação transformadora é saber exatamente de que a igreja ela não está ali apenas como um templo, ela não está ali apenas como um salão, mas ela está como um ser ativo. A igreja, as pessoas começaram a enxergar como realmente um grupo de pessoas que estão ali buscando demonstrar as ações de Cristo, viver o que Cristo viveria hoje, né? Então, eu gostei muito desse tema de esperança, no verbo de esperançar, e nós temos que ser isso. A Cristo, nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou. Será que ele ressuscitou em todas as igrejas? Será que Cristo, em muitas das atitudes nossas do dia a dia, ele não está morto em algumas situações? Será que na causa do pobre, do órfão, da viúva, ele tá vivo ainda? E a igreja ela tem um papel fundamental nisso. Então, quando a igreja está agindo, ela está mostrando, ó, Cristo ele está vivo ali. Porque a palavra de Deus diz, né? Quando Senhor, que nós tivemos com fome, não te damos de comer, quando tivemos ali nu e não te damos de vestir, quando vocês fizeram um daqueles pequeninos, aquelas pessoas que necessitam. Então, acho que até Timothy Keller, que fala no seu livro Igreja Centrada, ou em algum outro livro também, ele sempre fala, a igreja, se ela não faz o seu papel ali na região em que ela está localizada, no bairro, na sua cidade, se ela não tem uma relevância ali, e se ao ser questionada, se ela fechasse por algum motivo as suas portas naquela região, a falta que ela faria ou não faria, é de se questionar o seu papel
como cristão, como ser ativo nessa sociedade também. Então, assim, olhando o cenário e respondendo a sua pergunta, o que eu sugeriria, sim, ela tem que ter uma ação de viver o que Cristo viveria hoje e de demonstrar que Cristo ainda está vivo através da vida dessas pessoas que são os pequenos cristos, né, os cristãos. Então, uma coisa que eu vejo é que, claro, né, existem várias comunidades diferentes, que têm realidades diferentes, né? Que têm práticas diferentes, né? Que têm feito coisas diferentes nesses últimos anos. Tem umas que estão mais alinhadas com a verdade da palavra mesmo, e tem outras que infelizmente não. Mas eu acho que esse ano foi um ano muito bom, assim, para cair a ficha, sabe? Porque uma coisa que eu vejo claramente é como é fácil a gente, como igreja, né, ficar preso a eventos, né? Ficar preso como se fosse um espetáculo, né? Então você fica preso naquele dia de domingo que tem toda aquela cerimônia, aquele negócio. E que é muito bom, tal, mas assim, às vezes fica muito descolado da realidade das pessoas que estão sofrendo, que estão tendo dificuldades de todos os tipos, tanto materiais quanto psicológicas, enfim, questão do próprio pecado mesmo, a vivência de realmente, às vezes, não ter tido uma transformação de vida, enfim. E o que que realmente é ser igreja, né? Então, ser igreja de verdade não é um prédio, não é um espetáculo, um evento. Ser igreja de verdade é o dia a dia, é o estar junto, são as pessoas mesmo, né? Você olhar no olho, você saber o que que aquela pessoa necessariamente precisa, né? Tipo, que pode envolver tanta questão material, né? Mas também tem questões psicológicas e outras coisas, de discipulado mesmo, né? Realmente pregar o evangelho, né? Então eu acho que esse ano foi um ano que deu a oportunidade da gente pensar isso, né? Sair do piloto automático, né, que a gente vive, a rotina eclesiástica de simplesmente vai passando semana, vira ano, faz aquele calendário, aquela coisa. Quem participa mais dessa área sabe muito bem o que que é isso. São coisas que fazem parte mesmo, mas assim, às vezes pode correr o risco de entrar no piloto automático, né? Então eu acho que esse ano foi um ano que, apesar de tudo mal, assim, da questão da doença, da pandemia, eu acho que foi um ano que deu para as pessoas pararem e repensarem um propósito, sabe? Então isso me traz esperança, porque eu penso assim, é uma oportunidade que a gente teve de realmente refletir e realinhar, sabe? Então eu vejo que assim, na minha vida, por mais que eu busque assim, né, fazer o correto e tal, você percebe que a gente acaba entrando um pouco no piloto automático mesmo. E foi um momento para mim de repensar, entendeu? De focar mais naquilo que importa, entendeu? E eu tenho certeza que para muitas pessoas também foi, entendeu? Então, além dessa parte que foi muito boa também da ação social, eu também vejo essa parte da visão mesmo, sabe? De como foi uma oportunidade da gente se alinhar, entendeu? Então, eu tenho certeza que tem muita gente que, infelizmente, vai sair, tipo assim, intocável, né? Vai manter a mesma visão. Mas que bom que muita gente vai sair diferente. Que bom que muita gente vai repensar, tanto os líderes quanto os membros, né? Que bom por isso, sabe? Porque, no final das contas, a fé, né, que é aquela coisa que tá muito ligada com o que você não vê, né, é aquilo que tem que acontecer no dia a dia, né? E quando você bate de frente com um problemão, assim, com uma crise, tanto financeira quanto sanitária, né, de doença, enfim, aquilo bate de frente com a realidade, com a vida real, com o dia a dia, e aí você tem que pensar, tá, e como minha fé reage a isso, né? E aí que entra a questão da esperança, que é a oportunidade que você tem de realinhar com aquilo que realmente trazer à memória, né? Aquilo que realmente traz esperança e que não é realmente as coisas desse mundo, né? Por mais que sejam necessárias. Mas é realmente lembrar que existe algo além disso, né? Com certeza. É, eu fico assim, vocês vão falando, as coisas vão entrando, sabe, na minha cabeça, eu fico impressionado de como tudo é uma coisa só, né? Tudo faz parte. Essa pergunta, não me lembro exatamente como é que eu pensei nela, né? Como é que ela foi articulada dentro da minha cabeça, porque quase sempre quando você faz uma pergunta, ela é uma pergunta retórica para você, você já pensou a respeito. Mas com a fala de vocês, eu fiquei um pouco sem chão, né, de entender e olhando aqui para mim, para esse ano realmente foi um ano de mudanças, foi um ano de reflexão, foi um ano
onde a gente viu muita coisa ruim acontecer. E, em contraponto, a gente viu muita coisa boa acontecer. Então, a igreja tem feito uma ação transformadora? Sim, tem feito uma ação transformadora. A grande maioria, a gente não pode se guiar por quem não é, né? A Nicole fala isso, né? Acho que se os nossos olhos são bons, o nosso corpo todo é bom, né? Eu acho que é tentando olhar exatamente esse lado, onde as igrejas colocaram a mão na massa, entendendo que sim, somos essa, se queremos um reino de Deus, somos parte dele. Nós somos essa semente que é espalhada. A gente vai distribuir essa semente onde a gente estiver, onde a gente pisar, a gente é reino de Deus. Então, sim, aonde foi que eu vi a igreja ser uma ação transformadora? Em todo lugar onde eu passei. Porque eu tenho para mim que eu sou a igreja, né? E, por exemplo, e onde eu vou com o corpo de Cristo, porque quando eu vou, vai eu, a Nicole e o Henrique. Então, quando a gente chega, é a partir dali, é a partir de nós, como igreja, né? E aí, por exemplo, eu vou falar, Nicole, de que igreja você é mesmo? Então não dá para você. Não, 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 não. Nós somos essa ação transformadora que vai mudar esse Brasil, que vai mudar esse mundo. A nossa esperança está onde? Tem que estar na comunidade dos santos. Foi o que o Henrique falou. Aonde é? Tem que ser na igreja. Agora, tem que ser na igreja perfeita, boa, agradável, né? Tem que ser só no domingo, né? À tarde ainda, né? Ou de manhã, né? Não, tem que ser na igreja no dia a dia. Tem que ser na igreja, talvez a partir do domingo, onde a gente seja alimentado, onde a gente converse, onde a gente hoje não se abrace, mas a gente possa trocar olhares, a gente possa trocar uma palavra, onde a gente possa entender que é a partir de nós que a gente tem que fazer isso sim, né? E quando a gente perguntar onde é que está esse dinheiro, talvez seja no nosso bolso. E a gente estava esperando uma grande crise para a gente usar esse dinheiro, só que ela já chegou, cara. Ah, não, mas e se o dia de... Então, esse dia de amanhã, que poderia ficar ruim, ficou, né? Se a gente estava pensando nele, pronto, tá aí. E eu queria sugerir que, por mais que não acredito que venham outras dessa, né? Eu acho que isso foi uma vacina para a gente, né? Em termos da perda, né? Dessa falta de graça, né, nessa desgraça que nos ocorreu, dessa praga, a minha sugestão é que a igreja continue a se mover, a ser esse agente de transformação na vida de todos. Eu acho que esse é o caminho, não só para esse ano, que foi um ano muito difícil, mas a minha esperança é que a gente continue a agir, continue em movimento, continue sendo o reino de Deus, né, e fazendo essa diferença na vida daqueles que precisam, né? A Nicole falou bem, não só de comida, não só de dinheiro, mas às vezes de um abraço, às vezes de uma fala, às vezes de uma conversa, né? E às vezes de um discipulado, né? É necessário que se entenda o que é a igreja para que a gente possa se mover como igreja, se mover como o Cristo se moveu, como disse o Henrique. E eu queria ouvir também vocês um pouquinho, pensando um pouquinho agora na igreja de novo, né? Mas entendendo mais como um povo de Deus, né? Se a nossa esperança, a esperança do povo de Deus, que se concretiza em Jesus, que se fez carne, caminhou entre nós, fundando o reino e estabelecendo assim aquela tensão entre o já e o ainda não, como transformar essa tensão numa esperança presente nos dias de hoje? Como é que a gente pode entender esse já e o ainda não pro agora? Como é que a gente caminha, né? Como é que a gente, como um reino de Deus que já começou, mas ainda não se concretizou? Queria ouvir um pouquinho a Nicole e depois o Henrique. Então, eu acho que o primeiro passo, assim, para que a gente tem que organizar a nossa mente, assim, é o que nos une, né? Porque, afinal de contas, até questão política, né? Se a gente for pensar. Se a gente for pensar em questões políticas, questões até de afinidade mesmo, enfim, de história, enfim, tantas coisas, assim, história da nossa vida, enfim. Talvez a gente encontre muitos motivos que separem a gente, né? Especialmente quando você pensa em política, essa coisa de direita, esquerda, sei lá o quê. Talvez a gente encontre muitas coisas que separem a gente, entendeu? Mas a verdade é que o que nos une de verdade é Cristo, sabe? E quando a gente perde isso de vista, aí que começa a vir separações e problemas, né? E a gente perde o foco do que realmente é o nosso propósito, né? Porque nós somos irmãos, né? Então a gente tem que viver
dentro desse amor, com essa perspectiva de família mesmo. E quando olhar para o mundo, olhar com esses olhos de amor, da mesma forma que Jesus olhava para as pessoas com compaixão, assim, né? Com aquele desejo de trazer para perto, né? Então, quando você perde esse sentido de Cristo, assim, do que nos une, ou do que a gente deseja que nos una com as outras pessoas de fora, você acaba focando em coisas que são temporais. É as coisas que a gente vê, né, no caso, digamos assim. E a fé é justamente as coisas que a gente não vê, né? Então, existe algo que nos une, entendeu? Então, por mais que no dia a dia a gente não veja essas coisas, é isso que nos sustenta de verdade como igreja e em Cristo mesmo. Então, que a gente lembre, né? Que a gente viva Cristo, que a gente lembre que é Ele que nos une, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo, é ter isso em mente, porque senão você fica distraído, assim, né, com a questão da política e começa a se revoltar porque o fulano pensa de tal forma, nossa, como é que pode, né? E aí ele também vai olhar pra você e pensar, nossa, mas como pode você pensar de tal forma? E aí é justamente isso, você lembrar, né? É um memorial de que é Cristo, né? Então é a questão da ceia, né? Nós somos um corpo, né? Nós somos o corpo de Cristo e nós temos essa comunhão, né? Então, esse é o primeiro passo, na minha opinião, para a gente conseguir ir adiante, né? Se a gente não tiver essa estrutura, né, essa base, nada faz sentido, né? Sem dúvida. Henrique? É muito bom o raciocínio da Nicole. E eu acho que a gente pode também refletir no que Cristo disse sobre, lá em Mateus 28 primeiro, eu gostaria de até de ler o versículo, que ele fala, Uhum. Mateus 28, a partir do 19, né? 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, nós vemos que até mesmo quando Cristo ele ensina oração, né, como devemos orar, ele fala: venha o teu reino, que seja feito aqui na terra, né, como já é feito nos céus à vontade do Senhor. E aqui ele nos relembra de que em meio a tudo que ele nos deixou, em meio a tudo que ele nos ordenou, a tudo que ele nos pediu para fazer, ele vai estar conosco até o fim, né? Então, sobre a sua pergunta, o já e o ainda não, é que sim, o já é possível nós vivermos o gostinho do reino de Deus aqui na Terra. Então, um exemplo disso é quando a gente está. É um exemplo bem simples que eu vou dar, até me perdoem pela ilustração. Mas quando a gente está preparando uma receita, né? Aí você está fazendo aquele bolo de cenoura com chocolate e tem aquele brigadeiro lá que sobra na panela, que sempre tem a pessoa, a criança ali que quer lamber ali o brigadeiro. Mas aquilo não é o resultado final ainda, não é finalmente o bolo de cenoura com chocolate. Mas aquilo ali é muito bom, né? É muito gostoso, né? Aquelas que quer raspar a panela ali. Então, Nossa, eu amei esse exemplo, ilustrou super bem. então aí Deu fome deu já, fome, né? né? Então eu acho que o que Cristo está nos deixando viver hoje é isso, é raspar um pouquinho a panela aqui do brigadeiro, porque a gente vai ter aí o resultado final mesmo de toda a glória de Cristo, de não haver mais dor, nem choro, nem nada dessas mazelas que a gente vive nesse mundo, no ainda não, que vai chegar em breve, né? Que é o reino, quando ele vier estabelecer todas as coisas conforme a sua vontade. E ao mesmo tempo ele fala também lá em João 17, 15, não peço que os tires do mundo, mas que o livres do mal. Então nós não somos deste mundo, mas nós continuamos aqui e ainda mais, continuamos aqui com a missão de amar, com a missão de, como todos aí já falaram, né, de sermos esse agente de transformação, de abrirmos os nossos braços, de vermos as necessidades das pessoas, mas essa função de trazer esse reino que ainda não está em sua plenitude, mas é possível viver um pouco dele aqui hoje, agora, né, no aqui e no agora, com essa esperança de que
isso que você está experimentando agora é só uma amostra de tudo que está por vir ainda. Então, eu acho que é um pouquinho do que a gente consegue demonstrar como servos, como povo de Deus. Muito legal. Nossa, bem bacana. Me trouxe, até vim aqui dar uma olhada, me trouxe 1 Coríntios 13, cara, né, a reflexão de vocês. Porque agora nós vemos apenas como um espelho, né, obscuramente, né, como diz mas veremos face a face. Muito bom. Então, a gente ainda não consegue enxergar o todo, a gente ainda olha como alguma coisa embaçada, né? Parece que a gente tem a certeza que é ali, mas parece que não está uma visão tão clara. Então, acho que essa necessidade de se pisar em frente, né? A Nicole insistiu durante 2 vezes falando sobre essa fé, né? E Coríntios 13 vai dizer, né, que sobra a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor. Mas é interessante pensar na esperança, porque sem esperança não tem fé, cara. Verdade. Não dá para ter fé sem ter esperança. Né? Não há possibilidade de se acreditar naquilo que não se vê, se não há esperança de que naquilo que não se vê é possível ver algo. Entende? Então essa esperança que nos move, ou que tem que nos mover, né? Que tem que deixar claro para eles que o reino já está aqui, que apesar de a gente não ver tão claramente assim, né, é possível que a gente faça parte desse reino para que esse reino faça sentido para o outro, né? Para que a gente entenda que, de novo, a gente vai citar Paulo, que o verdadeiro amor expulsa fora todo medo. Não há necessidade de ter medo se a gente tem uma esperança que ela é maior que o medo. E eu sempre e uma coisa que eu penso quando eu falo sobre esperança é que o contrário de esperança é desesperança, desespero, sem esperança. É a gente pensar na desgraça. Nossa, parece um nome tão... Não, é simplesmente a falta da graça. E o desespero é a falta da esperança. Entende? Quando a gente olha e não somos capazes, às vezes, de trazer o reino onde a gente está, é que nos falta esperança. Porque ele não existe ainda. Ou a gente não consegue enxergar ainda. Então, por exemplo, se a gente não consegue enxergar, a gente vai para a fé, né? Então a gente não tem fé. Não é isso? Ou se a gente não enxerga, ou não se move em direção àquilo que ainda não existe, porque ela vai existir à medida que você se mover, você entra com o pé, e Jesus entra com o degrau, cara, para a gente poder ir, para a gente poder ilustrar isso, né? Não sei se ficou tão boa agora, né? Preferi o chocolate, mas enfim. Show de bola. Vai mais ou menos, né? Vai mais ou menos na linha, porque poxa vida, na rua de baixo tem gente que tá passando uma necessidade, cara. Quem é você? Não, quando Cristo voltar não vai ter fome mais. Ok, cara, beleza, essa parte eu já tinha entendido. Mas enquanto há fome hoje, é você quem vai lá alimentar ela. Entende? Tem um menininho que tá doente e não encontrou médico. Cara, cadê o seu network para você ver se você consegue? Se mova, faça acontecer, circule, deixe a esperança dominar o seu coração e que você caminhe através dela, para que ela te guie. A esperança naquele que pode fazer. E aquele que pode fazer, mora em você, cara. Assim, parece gigantesco, mirabolante, mas é simples. É o amor que mora em você. A Nicole começa falando sobre algo que nos une. Algo que, independente da placa que a gente visita todos os domingos, independente dos lugares que a gente vai, né, independente do que a gente acredita como dogma ou doutrina, o que nos move é o amor de Deus que vive em nós. E nisso, todos nós somos um. Como Jesus é um com o Pai. E é nesse sentido que a gente tem que se mover como um corpo que tem como cabeça o próprio Cristo. Mas a gente precisa deixar ser levado por essa esperança, por esse sopro de esperança em nós. Que essa mudança vai acontecer. Né? Eu não sei se foi a Nicole ou o Henrique que falou, que a gente tem esperança nos homens porque eles refletem o Cristo. E os homens refletem o Cristo porque eles conseguem enxergar o Cristo naquilo que eles veem. E aquilo que eles veem somos nós. Entende?
Então, por exemplo, se as pessoas não estão enxergando Cristo no mundo, é porque nós, os cristãos, não estamos mostrando. Não tem um médico para o filho do Henrique que está passando. Cara, não tem. Peraí um pouquinho, vou ligar. Vou fazer um movimento. Precisa pegar ele aí, vamos levar. Não tem aqui, mas tem em outro lugar. A gente vai fazer acontecer isso aqui. Então, a gente vai fazer isso acontecer. E aí, no dia que isso terminar, você vai falar, cara, isso é um testemunho, porque eu não acreditava que isso ia acontecer. Mas aconteceu. E isso é a esperança, essa esperança que precisa ser renovada todos os dias, né? É pensar um pouco sobre essa ideia de dar graça, da gente agradecer pelo que a gente tem e entender que a gente pode mais. Que a gente pode mais porque a gente está naquele que pode mais, porque é ele que pode mais e ele vive em nós. Então, quando penso na esperança do povo de Deus que esperava o Messias já veio. Ele veio, caminhou entre nós, mostrou o caminho, disse que era o próprio caminho, morreu no final, voltou, deixou as coisas para serem feitas em nós, escolheu a nós para que nós continuássemos este reino que ele já começou. Então, qual que é a esperança? A esperança é que a gente consiga caminhar como ele, né? E que no final do dia, quando a gente der 2 ou 3 tropeções, a gente possa orar e se arrepender e continuar esse caminho. Né? Quando a gente olhar aquela senhorinha no final da rua e não pensar em levar algo para ela, que a gente possa se arrepender e que essa fala de Cristo em nós nos incomode ao ponto da gente ir lá e fazer. E se a gente olhar nossas dispensas e só ter meio quilo de arroz, a gente possa dar esse meio quilo, ou a gente possa dividir, vamos dividir, fazer um quarto para cada um. Espalhar, falar, eu preciso disso, eu preciso, até a gente ter, porque a gente vai ter. O corpo não vai deixar morrer um dedo, não vai deixar morrer um braço que está no corpo. É nisso que eu creio, é nessa esperança que eu tenho. E eu acho que a gente está caminhando já para o final. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho a respeito do que a gente conversou, se alguém tem alguma coisa para falar ainda, e acho que sim, né? É muito bom, né? Nossa, sei lá. Enfim, o reino de Deus faz isso com a gente. Vamos lá. Verdade. Henrique, uma conclusão? Queria que você falasse um pouquinho. Claro, não, sem palavras, é muito bom a gente tá elencando tanta coisa boa aqui, ouvindo cada um de vocês, e creio que quem está nos ouvindo também tem muito a agregar aí também no Instagram, nos comentários, nas redes sociais. Eu estava aqui também pensando nisso que você estava falando, né, sobre a questão do repartir, né? Cara, muito importante, porque às vezes a gente se pega nessa questão de pregar o evangelho, de focar em discipulado, e de se ter a questão da ortodoxia, mas também tem a praxis, né? Tem que ter o lado da prática. Então, o que você bem disse, se eu estou vendo uma pessoa ali que está precisando, Deus o abençoe, eu vou orar por ele. Mas não basta isso. Se você vai lá, tem condições, vá atrás. Se você tem contato, como você bem falou, né? Então, eu estava até aqui pensando, né? Hoje, nós devemos ter muito cuidado com isso, que às vezes acabamos até pecando, né? Quando vamos em um farol, tem pessoas ali que vêm pedir alguma esmola, alguma coisa, ou pessoas que estão nas ruas. Realmente a gente não conhece se tem casos e casos, né? Tem pessoas que estão em realmente necessidade e tem resultados de uma má administração do governo daquela cidade, do prefeito, enfim, e problemas sociais, como nós, hoje é muito triste, eu estava comentando isso com os amigos essa semana, a gente anda por São Paulo e é muito claro o contraste e é muito claro o que o governo tem feito. Ele tem separado lugares em que, sim, vocês podem ficar ali, esses moradores, esses usuários de drogas podem ficar nessa região, mas naquela rua principal ali, dá um jeito da polícia tirar eles dali e mandar para aquele canto lá isolado. E hoje, isso, exato. Pequenos guetos, e hoje, quais são as propostas de soluções para isso? Eu tenho visto, assim, eu fiquei muito feliz, eu andei ali numa dessas ruas e eu vi uma Cristolândia, né? Pessoal trabalhando, dando alimento para essas pessoas. Mas hoje um desafio aqui para cristãos que estão nos ouvindo também. É a nossa obrigação, nosso dever também, trazer luz sobre esse tema. O que nós, como igreja, o que nós, como o Anderson, o Henrique e a Nicole, podemos fazer sobre isso? O que cada um de nós vai fazer? Eu não ajudo aquela pessoa porque ela pode pegar aquele dinheiro e vai usar droga. Eu não ajudo aquela criança porque
O pai dela pode estar usando ela ali para tá ganhando em cima, não sei. Mas e aí, como que a gente vai poder ajudar? A gente vai ficar omisso diante de tudo isso? Eu vejo que São Paulo tem passado por problemas críticos, como alguns desses que a gente está falando aqui agora, e que eu espero que esse podcast ele desperte em cada um de nós, né, mais e mais esse sentimento de não apenas orar, não apenas estar levando a mensagem do Evangelho, mas sim de nos mover para o que fazer, como que eu posso contribuir, como que eu posso agir. Realmente que Deus nos dê sabedoria, né, de como atuar nesse mundo de que ainda não chegou o reino de Deus em sua plenitude, mas precisamos trazer hoje essa mensagem de que eu sou um pequeno Cristo onde eu estou vivendo, não só na minha casa, não só no meu lar aqui, no conforto, mas também ali passando pela rua, indo ao meu trabalho, em qualquer lugar. Então, que Cristo ele nos dê sabedoria de como agir nessas situações complexas que estamos tendo ainda na nossa sociedade. Amém, isso aí. Nicole? Muito bom, Henrique. Muito bom mesmo. Eu acho realmente importante isso que o Henrique falou, porque tem a ver com puxar pra gente a responsabilidade, né? Porque também é muito fácil você só apontar o erro dos outros, né? Uhum, Ou você encontrar erros, né, na sociedade, né? uhum, Mas o que realmente a gente precisa fazer é pensar como a gente pode agir naquele lugar, como a gente pode realmente fazer a diferença, né? Mesmo que, assim, a gente não consegue abraçar o mundo inteiro, né? Mas se a gente consegue fazer diferença na vida de uma pessoa, de algumas pessoas, isso já é alguma grande coisa, né? Então, que a gente tenha essa visão, né, de fazer a diferença na vida dos outros. E eu acho que um pensamento para finalizar é que justamente no meio das trevas é que a luz brilha mais forte, entendeu? exato. Então, a gente ter essa esperança de que é justamente para isso que Deus colocou a gente aqui, entendeu? Então, não é assim, ai, vamos esperar tudo tá perfeito e eu faço alguma coisa. Não, é justamente quando tá pior mesmo que aí que você tem que agir mais ativamente. Aí que você tem que se posicionar mais, entendeu? Então tem a ver com essa coisa de puxar a responsabilidade para si e agir, né? E para que isso ocorra, né, tanto essa parte social também, é necessário planejamento, né? Você precisa pensar, né? Porque, claro, tem situações, né, que vão ser no susto, né? Uhum, Mas, assim, pensando numa vida, né? Você consegue se planejar para você ser mais participativo, né? Você uhum, consegue se organizar para você sair da sua bolha e realmente fazer a diferença na vida de algumas pessoas, na vida de uma pessoa que seja, entendeu? Se você fizer uma organização, assim, isso pode ser até uma organização financeira mesmo, de você organizar parte do seu dinheiro para isso. Pode ser uma questão de tempo mesmo, de onde que eu vou, sabe, participar, entendeu? Então, de você parar para pensar como que eu posso fazer isso, né? E realmente buscar Deus nisso e realmente ter essa prática, né? Você buscar isso na vida real mesmo, né? Não só ficar falando na teoria, né? Tipo, mas você viver algo na prática, você se importar na prática, né? Então é isso aí. legal, legal. É, muito bom, assim. É sempre importante a gente lembrar do nome do nosso podcast, né? Pensar pode. Eu acho que é um tema para a gente pensar e pensar muito, né? E pode, e é necessário que a gente pense sobre essa esperança que o cristão faz parte, né? Essa esperança que o cristão precisa espalhar onde ele estiver. Eu queria terminar dando um testemunho rapidinho, bem rapidinho. Eu estava na Marquês de São Vicente, no centro de São Paulo, não sei onde você está ouvindo isso aí agora, mas é uma avenida bem famosa, bem movimentada. E eu passando em frente ao Walmart, eu ouvi assim, ô tio! Aí eu virei o olho assim e o menino falou, me dá R$ 2. E na hora veio meu filho na minha cabeça, porque muitas vezes meu filho sai daqui para ir para alguns amigos na Barra Funda, que é onde fica a nossa igreja, e às vezes ele vai sem R$ 1, cara, sem nada, sabe? Ele vai com dinheiro da condução, né? Ele vai com pouco dinheiro, enfim. E aí, na hora, me deu aquela dor, eu pensei assim, falei, senhor, né, cara? E aí eu fui parando no farol, e aí ele saiu de trás do ônibus, e aí eu falei, poxa, é pra mim dar o dinheiro pra ele. Chamei ele, dei os R$ 2 pra ele, e assim que eu dei os R$ 2 pra ele, eu falei, eu tenho certeza que ele vai usar droga, sabe? Me arrependi de ter dado. Mas
como o farol demorou um pouco, ele chamou os amigos dele e foi buscar água. Comprou uma água do meu lado que estava muito quente. E passou do meu lado. Deus me deu essa visão, dizendo assim, cara, ouça o seu coração, cara. Porque eu saí da Cracolândia. Então, todo farol que eu parei, tinha gente pedindo dinheiro e eu não dei. Porque não me tocou meu coração, sabe? Não me tocou, não fez sentido. E a hora que aquele menino gritou do ponto de ônibus, e a hora que ele veio pegar de chinelo, né? Ele veio de chinelo, de boné, ele veio, pegou o dinheiro. Obrigado, tio. Foi para lá, eu falei, puxa vida, olha só, eu tô ajudando. E não é um pouco, não é para quem, né? Não é para quem eu tô dando esse dinheiro. É como é que isso faz sentido na minha vida. Foi Deus quem falou para mim, dá, então dá, cara. Fim de conversa. Como é que eu vou avaliar isso? Eu não sei. Faz uma oração, conversa com Deus. Fala, cara, me senti ali, tá com uma criança no colo, não sei, poxa. Aquilo... E quando você dá de coração, não é seu, é de Deus, cara. Né? Então, assim, a gente tem muito essas coisas, essas encarnações. Quando é que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Esse pessoal faz um monte de coisa errada. Então, assim, como? Quando Deus te incomodar. Deus te incomodou? Faz. Né? Essa é a esperança. A esperança é dessa voz que falar com a gente para que a gente possa Fiquei imaginando vendo você agora com É, a sua cara, o menino passando com a garrafa d'água. Tremendo, viu? Tremendo. Cara, não, foi triste, porque eu falei pra minha esposa, exatamente, e eu sei porque eu fiquei seguindo ele com o olhar pelo retrovisor, e ele dá a volta, vai pra outra calçada, e aí ele tá indo em direção ao farol, e aí eu saio devagarzinho, e aí tem um cara com a caixa de água lá, e aí ele tá dando dinheiro. Eu falei, meu Deus do céu, Senhor. Obrigado, porque a gente Sim, não sabe o que vai fazer com isso. Não é verdade? Eu agradeci, falei, Senhor, obrigado pelo Senhor me bater desse jeito. Obrigado por essa paulada na cabeça. Porque às vezes eu tô falando uma coisa, eu prego uma coisa e faço outra. Porque o meu coração ele é tendencioso, infelizmente. Mas obrigado pelo Senhor me deixar ver, né? Mas e na sequência vem isso na minha cabeça. O dinheiro não é seu, filhote. Não, isso aí que tá na o que eu falei para dar é para dar, cara. E não interessa o que vai fazer. Não é problema seu. E eu fiquei pensando, é mesmo, né, cara? A gente fala de ajudar, e na hora de ajudar a gente não ajuda. Mas obrigado, valeu, senhor. Eu tô aprendendo, né? Eu tô aprendendo, eu tô na moral, mas né, de vez em quando pode arrebentar aí que eu tô para isso aí. Mas né? Então eu quero agradecer todo mundo, né? Brigadão mesmo, assim. Deus tem me batido constantemente, né? E eu tenho esperança que eu vou apanhar mais, porque eu preciso vir pro caminho. De vez em quando a gente dá umas derrapadas aí feias, mas eu creio que é pro melhor, né? Pro melhor pra gente. E quero deixar para vocês que estão ouvindo esse podcast, compartilhem. Se você acha que esse conteúdo é relevante, compartilhem. Distribuam para os seus amigos, pequenos grupos, né? Entre em contato conosco, fale com o que você achou, qual a sua opinião a respeito desse podcast, como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode fazer isso junto. Estamos juntos aqui no @pensarpod, no Instagram, e através de lá você pode conversar com a gente também, tá bom? Um abraço e até o próximo.